Nesta videoaula nós vamos aprender a preparar um arquivo para colorir em camadas. Esse é um processo que a gente utiliza tanto para pintar com pincel quanto para a utilização da caneta. Nesse processo a gente vai trabalhar como se o desenho estivesse feito não sobre um papel branco, mas sobre um acetato transparente. E numa camada de baixo nós vamos aplicar as cores, de modo que os traços do desenho vão sempre prevalecer por cima das cores. Para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desbloquear a camada do desenho. Aqui a gente tem o desenho na camada plano de fundo. Essa imagem ela estava como um JPEG, portanto ela tinha somente uma camada. E a gente vai aqui então desbloquear a camada. Para isso basta a gente clicar nesse cadeado que está aqui à direita da camada. A gente clica no cadeado e ele desbloqueia. É importante que a gente trabalhe o tempo inteiro colocando nome nos arquivos, para que a gente não se perca mais para frente quando a gente estiver trabalhando com várias camadas. Então nós vamos renomear essa camada como desenho. A gente dá um duplo clique aqui no nome da camada, escreve desenho e dá Enter. Então essa camada agora ela está colocada como camada desenho. Ela ainda está em preto e branco. Para que o branco funcione como transparente, a gente precisa alterar aqui em cima, no topo da aba camadas, o modo de normal para multiplicação. A multiplicação é que vai fazer o branco funcionar como transparente, mas vai preservar o preto. Então a gente clica em multiplicação. Essa camada ela está preparada. Para que a gente não corra o risco de estragar essa camada ou de pintar nela, trazendo problemas para o desenho, a gente vai bloquear essa camada. Então aqui no topo da aba camada a gente clica nesse cadeado. Pronto, ela está criada e está bloqueada. Nós vamos agora então criar a nova camada na qual a gente vai aplicar a cor ou a primeira camada de cor. A gente vem aqui então na barra da aba camadas e clica nesse maisinho aqui. Ele vai criar uma nova camada. A gente clica, a nova camada foi criada. A gente renomeia essa camada como cores. Enter. Pronto, agora, essa camada ela está por cima do desenho. Nós falamos que nós vamos pintar abaixo da camada desenho. Então eu clico nessa camada e arrasto para baixo da camada desenho. Pronto, o nosso arquivo, a nossa imagem está preparada para colorir em camadas. Nós vamos agora salvar o nosso projeto e já vamos salvar no formato que a gente vai poder voltar a trabalhar com as camadas. Normalmente o formato sugerido pelo Photoshop é o formato PSD, mas esse formato ele não dá preview quando a gente está navegando pelas telas do Windows, Quando a gente usa o Windows para pesquisar nas pastas e nos arquivos, o arquivo PSD ele vai aparecer só o símbolo do Photoshop, ele não vai aparecer o preview da imagem. A gente vai trabalhar aqui então, vamos em arquivo, salvar como, e nós vamos trabalhar com o formato TIFF. O formato TIFF que está aqui embaixo, ele vai permitir as camadas, vai permitir todas as propriedades que o Photoshop permite, e vai poder me dar, inclusive, uma compactação melhor. Então, está aqui o nome do arquivo, TIFF, eu dou salvar, e aqui nessa janela eu marco a opção LZW. O LZW é o modo de compactação, sem perda de qualidade nenhuma, e que vai me dar uma compactação melhor, inclusive, que a PSD. Eu teclo OK, OK, e o arquivo está salvo. Se eu vier aqui no Windows
para navegar, se eu mudar aqui o modo de exibição, por exemplo, para ícones grandes, eu vejo que a minha imagem JPEG estava aqui, mas a minha imagem TIFF também está me dando preview aqui, tá? Então isso me facilita porque eu posso ver o conteúdo. Pronto, o arquivo está preparado, está salvo e eu posso então começar a aplicar as cores.